Gaston Bachelard, A Experiência do Espaço na Física Contemporânea, editora Contraponto, edição 2010. Capítulo 3. O princípio de Heisenberg é a forma atribuível aos corpúsculos. Páginas 47 a 55. Item 1. Se não é possível estudar a estrutura interna de uma célula de localização, também não é possível descrever minuciosamente a forma de um microobjeto. Para descrever uma coisa é preciso fixar a posição relativa de seus diferentes pontos. Ora, vimos que o conceito de ponto material não corresponde a nenhuma experiência realizável. É um conceito tão imaginário quanto a raiz quadrada de -1. Significará isso que não é possível formular um problema das formas em microfísica? É indispensável pensar nisso porque talvez a microfísica venha a restituir a justa importância da causalidade formal de um princípio que daria às conveniências das partes sua justa relação com a totalidade. Para que o problema da forma microfísica assuma um sentido que não se oponha ao nosso método axiomático, basta que o conceito imaginário de ponto material seja eliminado das considerações finais. Esse conceito imaginário experimentalmente absurdo voltará ao seu papel de meio fictício e provisório de uma explicação experimental. Em tal método, a forma se apresenta como uma intuição, capaz de resumir de modo coerente uma pluralidade de experiências efetuadas com uma pluralidade de objetos. Por exemplo, se as pesquisas estatísticas feitas em experiências múltiplas diante de microobjetos múltiplos resultarem em uma constante que possa ser inserida nos cálculos teóricos em relação com o raio de um objeto, afirmar-se-á que o microobjeto se comporta como um objeto esférico. De modo mais breve, afirmar-se-á que o elétron é esférico. Mas essa expressão é insuficiente para expressar a realidade material, assim como a definição de Aristóteles de que o homem é um animal racional expressava pouco a realidade psicológica. Razão humana e raio do elétron são sínteses estatísticas. Quando atribuímos ao homem uma mesma e única razão, é porque o estamos estudando de um ponto de vista geral, desprezando as flutuações desse estudo. Quando inferimos para o elétron um mesmo e único raio, seguimos o mesmo procedimento. Para descrever seus fenômenos, a microfísica precisa de uma multiplicidade de microobjetos. Ela não pode se colocar diante de um único objeto do qual delineia a forma. Ela só pode propor um esquema que resuma experiências múltiplas. Ponto 2. É evidente que essa descrição estatística deve também ser pensada como uma descrição ativa oposta à descrição passiva que o senso comum concebe. Não se pode determinar uma faceta em um microobjeto sem nele fazer refletir alguns fótons. Portanto, há uma ação do meio detector sobre o objeto, e o lugar da faceta e sua direção são imediatamente motivo de incerteza. O mesmo ocorre com toda tentativa de determinar qualquer elemento geométrico do microobjeto. Isso mostra que o princípio de Heisenberg deve ser incluído em toda tentativa de determinar a forma do microobjeto. Toda descrição no espaço equivale mais ou menos diretamente a fixar eixos, situar linhas de referência e determinar ângulos. É, portanto, previsível, de acordo com nossos princípios gerais, que uma determinação efetiva de um ângulo mude esse ângulo e mova o objeto. Em outros termos, toda experiência de determinação angular vai dar ao objeto um movimento de rotação. A incerteza quanto ao ângulo devemos fazer corresponder com a aplicação do nosso postulado de não análise, uma incerteza sobre o momento angular conjugado. Assim, a atribuição de uma forma exige a atribuição de uma rotação. É absurdo em microfísica supor que um microobjeto tem eixos se ele não tiver um movimento de rotação. Nesse caso, também a função cria o órgão e o órgão não pode existir sem funcionar. Convém entender bem o caráter axiomático dessa afirmação. Em particular, seria uma má avaliação do alcance do princípio de Heisenberg considerá-lo como consequência do movimento browniano. Nota da tradução. Movimento aleatório de pequenas partículas macroscópicas em um fluido, descoberto pelo biólogo Robert Brown, que não conseguiu explicá-los satisfatoriamente. As causas desse movimento contínuo foram elucidadas por Albert Einstein em 1905, que o descreveu como consequência dos choques entre as moléculas do fluido e as partículas.
Relendo, em particular, seria uma má avaliação do alcance do princípio de Heisenberg considerá-lo como uma consequência do movimento browniano de agitação térmica. Trata-se, de certo modo, de uma mobilidade primeira, anterior à mobilidade térmica. De fato, essa mobilidade se produz no zero absoluto. Ela contribui para a energia dos corpúsculos no zero absoluto. Já que ela é possível, deve-se atribuir-lhe uma probabilidade de acordo com o princípio geral do energetismo. O princípio de Heisenberg está, pois, incorporado na base da teoria cinética e modifica as fórmulas clássicas. Ponto 3. Vamos agora estudar sistematicamente a influência do postulado de não-análise sobre a determinação de uma reta distinta de um microobjeto. Será, por exemplo, a reta que une o próton ao elétron periférico de um átomo de hidrogênio, tal como era representado no antigo esquema de Bohr. Ao aplicar o postulado de não-análise, vamos encontrar exatamente os níveis energéticos correspondentes às diversas órbitas possíveis que Bohr atribuía, no início da ciência quântica, ao elétron do átomo de hidrogênio. Devemos começar nossa tarefa de precisão pela determinação menos exigente possível, já que não temos de seguir um real imediato que possa servir de modelo. A maior tolerância possível para a fixação de um ângulo em um plano em torno de um centro fixo corresponde, evidentemente, ao ângulo de 360 graus, ou 2π. Admitir uma incerteza tão tolerante é o mesmo que aceitar uma verdade inócua. Você me pergunta onde está o ponteiro maior do relógio guardado no seu bolso e eu respondo que esse ponteiro está em algum ponto do mostrador entre meio-dia e meia-noite. Porém, tal predição tão fácil basta para começarmos a ordenar corretamente os estados energéticos dos átomos ou do átomo de hidrogênio. De fato, a indeterminação 2π no ângulo devemos ligar à possibilidade de um momento angular h sobre 2π, aplicando mais uma vez o nosso postulado de não-análise que aqui produz a identidade. 2π vezes h sobre 2π não igual a h. Se supusermos agora que a partícula tem um momento de inércia 1, pela relação bem conhecida do momento angular com a energia, encontra-se o valor dessa energia. 1 sobre 2, h elevado a 2, 4π elevado a 2 vezes L. Aí está a incrível simplicidade, a energia do primeiro estado quântico do átomo de hidrogênio. Se optarmos por uma energia suplementar para fazer com que o elétron periférico gire mais depressa, veremos estabelecerem-se descontinuidades fundamentais, como para os movimentos de translação citados no capítulo anterior. Será preciso ainda, neste caso, recusar a intuição da variação contínua associada com tanta certeza à velocidade angular. Ao acionar sua mó, o amolador pode julgar que seu esforço é contínuo e o aumento da velocidade é regular. Mas devemos lembrar que as intuições do Homo Faber são enganosas. Aprendemos com as experiências do Homo Luso, que nos ensina a distinguir o movimento da roleta e o movimento quantizado das chances que ocorrem por sim e por não. Se tivermos de usar metáforas, preferimos dizer que a roleta gira de modo descontínuo, com uma chance a dizer que ela gira de modo contínuo, como uma bola. Mas, para bem especificar essa revolução epistemológica, demonstraremos mais uma vez a impossibilidade do aumento contínuo da velocidade angular no caso de um microobjeto. Em um raciocínio por absurdo, suponhamos por um momento que é possível aumentar a velocidade angular dos elétrons ou do elétron periférico com uma pequenina fração de seu valor. Por exemplo, 1 para 100, a partir da velocidade correspondente ao momento h sobre 2π, anteriormente determinado. Segundo o nosso postulado fundamental, o ângulo correspondente terá de ser fixado em 99 sobre 100 de 2π, diante de uma determinação aparentemente tão próxima de 2π. Não convém concluir apressadamente que a tolerância no erro, que há pouco era exatamente 2π, sofreu uma leve diminuição. É preciso tomar cuidado, como fizemos no caso da translação, para não contradizer indiretamente o nosso postulado fundamental. Ora, fixar o ângulo numa região angular igual a 99 para 100 de 2π é, na realidade, excluí-lo da região igual a 1 para 100 de 2π, ou seja, é afirmar como segura uma precisão de 1 para 100 de 2π, se uma tal precisão aproximada de 1 para 100 de 2π fosse possível.
Ela logo influiria na rotação e implicaria um momento angular 100 vezes maior que o movimento inicial. Logo, implicaria também uma energia 10.000 vezes maior que a energia encontrada anteriormente, como o primeiro valor quântico. Suponhamos que assim conseguiríamos aumentar ligeira e progressivamente a energia. Essa suposição nos obriga a atribuir uma energia considerável ao átomo, contradição flagrante, como se encontra em todas as construções matemáticas quando se ignora um postulado fundamental. A conclusão é bem clara. Vemos, mais uma vez, que na física o infinitamente pequeno rejeita a continuidade. Ponto 4. Retomemos com paciência a via da precisão irregular, degrau por degrau. Depois de haver afirmado que o eixo que pretendíamos determinar está situado no interior de um ângulo de 360 graus, igual a 2π, a mais modesta precisão é afirmar que ele está numa ou noutra metade do círculo. A essa precisão de 180 graus, igual a 2π sobre 2, corresponde um momento angular 2h sobre 2π, sempre de acordo com a aplicação do postulado de não análise segundo a identidade. 2π sobre 2 vezes 2 vezes h sobre 2π igual a h. Ao grau seguinte de precisão angular igual a 2π sobre 3, corresponde o momento 3h sobre 2π e assim por diante. Quais serão então as energias que correspondem a esses diversos graus de descrição ativa? Essas energias serão 1 sobre 2h2 sobre 4π elevado a 2 vezes L. 1 sobre 2, 4h elevado a 2 sobre 4π elevado a 2 vezes L. E 1 sobre 2, 9h elevado a 2 sobre 4π elevado a 2 vezes L e assim por diante. É surpreendente que esses níveis de energia sejam precisamente os níveis propostos há muito tempo por Bohr. Assim, com apoio apenas nas condições sintéticas da localização, reencontramos o conceito de órbitas quantizadas que pareceu tão arbitrário, do ponto de vista clássico, quando Bohr o propôs para explicar os fenômenos do espectro do hidrogênio, representados pela fórmula empírica de Waldman. Em um livro anterior, chamamos atenção para o fato de que, desde o início da física quântica, a ruptura com a física anterior se efetuava por uma decisão axiomática. Mas essa decisão ainda estava muito perto da experiência de laboratório. Era como afirmar que, ao percorrer uma órbita quantizada, o elétron não irradiava nenhuma energia, em contradição formal com o que revelam experiências de laboratório sobre cargas elétricas em movimento, experiências que haviam sido executadas segundo as inspirações das teorias de Maxwell. A microfísica de Bohr se afirmava como uma física não maxwelliana. A evolução científica recente faz retornar a origem geométrica do pensamento no nível das intuições primeiras, o lugar da decisão axiomática que cria uma ciência nova. A física tão maxwelliana é assim suplantada por uma física que pode ser chamada de não cartesiana, já que se fundamenta na negação de um postulado tacitamente implicado pelo geometrismo cartesiano. Logo, não nos preocupa que intuições primeiras do tipo cartesiano fiquem comprometidas. Convém, sobretudo, notar que a série dos níveis energéticos que determinamos a partir do postulado de Heisenberg não implica órbitas descritas como um movimento contínuo. Em microfísica, a trajetória, tal qual o ponto, não existe. Quando se fala de órbitas contínuas conferindo uma figura movente ao átomo, só pode tratar-se de ligações esquemáticas que resumem as diversas possibilidades energéticas. Tais trajetórias são tão reais quanto os gráficos contínuos usados em estatísticas para ligar pontos descontínuos que representam experiências separadas, como, por exemplo, uma curva que ilustra as variações do número de passageiros que circulam dia a dia numa linha determinada. Nota da tradução: o livro anterior citado no início dessa página refere-se a Pluralisme cohérent de la chimie moderne, 1932, página 189, edição brasileira, O Pluralismo Coerente da Química Moderna, Rio de Janeiro, Contraponto 2009, disponível na página, no link citado no rodapé. As companhias
guias elaboram essas curvas fazendo nas bilheterias o computo das passagens vendidas, mas não seguem os passageiros nos trajetos que eles efetuam. Nossos esquemas atômicos têm tanta realidade quanto esses cômputos. É claro que poderíamos fazer muitas outras aplicações do princípio de Heisenberg. Seria possível encontrar, partindo desse princípio, a regra de Stoner, que dá o número de elétrons que podem ser localizados em uma mesma camada caracterizada por um nível energético determinado. Essa regra de Stoner explica, de certo modo, a periodicidade química empiricamente estabelecida por Mendeleev. Todo o quadro dos elementos químicos pode ser restabelecido a partir do postulado ou estabelecido a partir do postulado de não análise. Esse postulado confere uma coerência perfeita ao pluralismo das substâncias químicas. Naturalmente, a explicação completa do substancialismo experimental depende da complexidade habilmente colocada no ponto de partida da experiência. Obrigada por nos acompanhar nesse vídeo. O próximo vídeo será sobre o capítulo 4, que está entre as páginas 57 e 70, que será lido posteriormente. Obrigada.